Hoje inicio uma nova série aqui no nosso canal, Mitos da Deep Web. Esse é o nosso primeiro episódio. Espero que gostem. Um assunto curioso e um tanto estranho é que eu costumo visitar a Deep Web de vez em quando. Embora ela tenha se tornado notória recentemente, ela já existia, sempre existiu. Pouco tempo atrás me deparei com algo que achei interessante, mas que não era muito relevante. Algo que não dei muita atenção, porém passei essa madrugada toda tentando localizar o que eu havia visto, pois achei que gostariam de saber de uma história que chamo de coincidência intrigante. Antes de começar a história, vai aqui um resumo do que é Deep Web. Muitos conhecem, ao menos já ouviram falar da chamada Deep Web. Estou certo disso, né? Por lá encontramos todo tipo de informação e a quantidade de coisas bizarras e até mesmo desumanas são abundantes. Em resumo, a Deep Web está tudo aquilo que o Google e outros buscadores mais desprezam, por motivo óbvio, né? Em conteúdo ilegal. Muitos já sabem, para navegar na Deep Web, basta ter um navegador específico, mas o que a maioria dos usuários comuns desconhecem é que a Deep Web possui níveis mais profundos e nem sempre os aplicativos padrões da própria Deep Web são capazes de chegarem nesses níveis. Estou falando do que há muito além da Deep Web. Falo da última chamada Marianas Web. A Deep Web é uma criança perto do primeiro nível da camada Mariana. Muitos pensam ter acessado informações privadas e bizarras da Deep Web, mas a verdade é que parte do que está ali é fake. Um videozinho de alguém sendo decapitado, um animal sendo queimado vivo. Por conta dessas, muitos pensam terem chegado ao nível mais fundo da Deep Web, mas são enganados. O fundo é tão difícil de ter acesso que até mesmo o FBI tem dificuldades em chegar. Ali é para poucos, e sem conhecimento avançado, sem alguém que é parte disso para lhe dar informações, você não é capaz de acessá-la. Eu não recomendo, mas se você é uma pessoa teimosa, ao menos que tenha um PC, só para isso, pois a coisa lá não é brincadeira. Agora que resumi a questão, contarei uma historinha. Na Maneiras Web, existe o site de um grupo conhecido como Devilmate. Trata-se de uma seita satânica bem diferente de todas as outras que já conhecemos antes. Para começar, o local é um fórum que aceita qualquer um como membro, porém, os membros devem evoluir para ter acesso às informações. E a única maneira de fazer isso é praticando rituais bizarros, que deverão ser gravados com um vídeo como uma maneira de comprovar o ato. Os usuários membros possuem um nível que vai desde o 1 ao 66. Os usuários de V1 não praticam rituais, basicamente são os considerados leitores. Depois de um tempo, a pessoa decide se quer ou não fazer parte. E o nível 2 em diante, a coisa pega. Beber sangue de galinha preta, comer um coração cru de um porco, beber sangue. E essas são apenas algumas das obrigações dos membros. Existem outros rituais, mas ainda são macabros e de nível extremamente cruel por lá. Mas a questão é, por que alguém faria isso? Ou melhor, em troca de quê? A resposta é dinheiro e fama. A proposta da seita Devilmate é a de formar um exército de pessoas bem-sucedidas financeiramente. Aliás, essa é a meta deles. Há muito do bizarro e estranho por lá, e parece que todos os membros estão satisfeitos com os resultados. Funciona assim: para cada nível, um membro pratica um ritual. Depois de suas anciões, acho que são moderadores ou líderes, instruem o membro com uma espécie de manual detalhado sobre o que ele deve fazer para ser bem-sucedido financeiramente. Por exemplo, se a pessoa trabalha com uma franquia de fast food, deverá seguir algumas regras e rituais. Assim ela terá prosperidade financeira em seu negócio.
Eu realmente vi muitos membros por lá, e teve um que se chamou muita atenção: o usuário Gnod. Esse usuário parece estar em um nível relativamente avançado. Em uma das discussões do fórum, Gnod recebeu uma tarefa definitiva para alcançar o primeiro nível de prosperidade. Ele já havia feito outras tarefas antes, mas agora ele passaria para o nível 27. Esse parece ser o nível onde as coisas começam a andar. Depois de ter cumprido com a tarefa, ele recebeu instruções do que deve alcançar. As instruções estão criptografadas e podem ser lidas por meio de um criptograma específico, criado pela Devilmate. Apenas usuários de confiança e de determinado nível conseguem a ferramenta. E antes que me perguntem como eu consegui, aqui vai a resposta: não sou membro, apenas consegui. Na instrução criptografada contém um código-fonte de um software que Gnod deveria desenvolver. O código não é completo, apenas algo oculto dentro disso tudo. Tal software que faria render muito dinheiro para Gnod. E a data da discussão no final de 2012, e se trata de um jogo que deveria rodar nas plataformas iOS e Android. Após a publicação do suposto jogo, Gnod deveria realizar mais um ritual a partir daí. Seu sucesso deveria ser absoluto. Em outras palavras, Gnod se tornaria um bem-sucedido financeiramente. Agora, veremos a razão por tal assunto chamar um pouco minha atenção. Veja essa imagem. Você notou algo familiar nisso? O desenho de um pequeno pássaro na imagem é idêntico ao de um jogo chamado Flappy Bird. O jogo fez muito sucesso e seu desenvolvedor ganhou e ainda ganha muito dinheiro com ele. Mas, por incrível que pareça e possa parecer, sem motivos, a causa ou razões divulgadas, o desenvolvedor resolveu publicar em seu perfil no Twitter que ia retirar o jogo do ar. Ele não diz a causa, apenas diz: agora vamos analisar algumas coincidências. Na página do grupo Devilmate temos uma imagem de um jogo que conhecemos, e isso meses antes do lançamento do jogo. Além disso, temos o nome Gnod, que escrito ao contrário fica Dong. O jogo Flappy Bird foi desenvolvido por Dong Nguyen. E agora fica a pergunta: Gnod e Dong são pessoas diferentes? Por que Flappy Bird, que rende milhares de dólares por dia, foi descontinuado com uma única frase: não aguento mais? A história toda é uma simplesmente coincidência? Ou algo oculto nisso? Pense no que quiser, estamos apenas supondo, mas se tiver uma ligação, então o que vem depois disso? Se gostaram do vídeo, deixem o like para nos ajudar e curta essa série que está tendo seu piloto hoje. Inscreva-se no canal e até mais.